Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Na pequena cidade de Ashod, aninhada entre colinas enevoadas e florestas escuras, uma família governava pelo medo. Os Hendersons, poderosos e influentes, impunham suas leis a qualquer um que ousasse se opor a eles. Mas ninguém sabia que no coração daquela casa austera vivia uma criança diferente das outras. Elliot Henderson, de 10 anos, sempre foi considerado frágil, tímido, quase insignificante. Seus pais tirânicos, obcecados pela aparência de perfeição e submissão, o tratavam com crueldade, acreditando que o estavam moldando para ser uma criança dócil. Cada palavra dura, cada castigo, cada humilhação, eles pensavam que o endureceria ou quebraria. Mas o que eles não sabiam era que Elliot não era uma criança comum. Por trás de seus olhos calmos e gestos silenciosos, havia uma inteligência aguçada, uma memória prodigiosa e uma força de caráter prestes a florescer. Os vizinhos às vezes sussurravam histórias estranhas sobre ele, como ele parecia prever acidentes antes que acontecessem, como resolvia quebra-cabeças impossíveis para sua idade e como, quando falava, suas palavras carregavam um peso que poucos conseguiam entender. Mas os Hendersons, cegos pela arrogância, não viam nada disso. Eles achavam que tinham um filho fraco, mas escolheram o filho errado. E à sombra daquela casa, Elliot pacientemente preparou seu mundo de vingança silenciosa. Cada humilhação, cada injustiça seria registrada, analisada e usada no exato momento em que ele decidisse que seu reinado de medo deveria acabar. Porque algumas crianças nascem para obedecer, outros nascem para derrubar tiranos. Elliot Henderson estava parado no corredor frio da casa de sua família, com as mãos agarradas à beirada de uma porta que não ousava atravessar. O aroma inebriante de madeira polida e couro velho pairava no ar, misturado ao odor acre do medo. Hoje, como quase todos os dias, ele sabia que um novo teste o aguardava. Seu pai, Richard Henderson, um homem imponente de olhar gélido, o chamou ao escritório. Elliot sabia que aquela não era uma conversa comum. Cada palavra que Richard dizia era uma arma, cada movimento calculado para esmagar a alma frágil do filho. Mas Elliot não era frágil. Elliot! Retumbou a voz do patriarca ecoando por toda a casa. Vem aqui e me explique por que você ousou, de novo. Elliot avançou lentamente, seus sapatos raspando o piso de madeira. Seus olhos azuis, calmos e penetrantes, encontraram os do pai. Eu, começou ele, com a voz aparentemente fraca, mas revelando uma determinação interior que ninguém percebia. Sua mãe, Margaret Henderson, estava nas sombras, de braços cruzados e uma expressão de desdém no rosto. Sempre dando desculpas, Elliot, disse ela. Você não entende de disciplina. Mas o que ambos não sabiam era que Elliot não tinha medo. Cada humilhação, cada repreensão, cada punição era apenas uma peça do quebra-cabeça que ele estava construindo em sua mente. Ele estava observando, aprendendo, analisando. Os Hendersons achavam que o estavam quebrando, mas ele, na verdade, estava se fortalecendo. Naquele dia, após mais uma humilhação orquestrada pelos pais, Elliot retornou ao seu quarto. Lá, atrás das cortinas pesadas, tirou um caderno que havia mantido escondido por meses. Registrou tudo, cada injustiça, cada palavra cruel, cada fraqueza de seus tiranos. Seu plano estava tomando forma, lenta e metodicamente. E quando a lua nasceu sobre Ashod, Elliot abriu um sorriso quase imperceptível. Os valentões tinham escolhido a criança errada. Na manhã seguinte, a casa dos Henderson fervilhava de atividade. Os funcionários se ocupavam preparando o café da manhã na ampla cozinha com paredes de mármore, enquanto Richard e Margaret cuidavam de suas rotinas domésticas, convencidos de que Elliot passaria o dia tremendo em seu quarto. Mas Elliot não tinha intenção de se submeter. Movia-se pela casa com discrição calculada, como um fantasma que ninguém notava. Seus olhos, aguçados e atentos, registravam cada detalhe, a posição das chaves na mesa do pai, as expressões cansadas da mãe quando pensava estar sozinha, as conversas secretas dos criados. Cada informação era preciosa. Na escola, Elliot desempenhava o papel de uma criança ingênua e desajeitada, incapaz de se defender dos valentões da turma. Mas por trás do seu sorriso tímido, havia uma estratégia meticulosa. Ele observava, ouvia, memorizava. Cada palavra cruel, cada injustiça, cada fraqueza humana se tornava uma arma em potencial. Naquela tarde, ele ouviu uma conversa entre sua mãe e a governanta Sra. Carter, sobre um investimento arriscado que Richard queria fazer. Elliot anotou mentalmente a vulnerabilidade de seu pai nessa área, um detalhe que poderia ser útil mais tarde. Ao chegar em casa, descobriu outra afronta. Seu pai o acusava de ter perdido um documento importante.
Margaret, fiel ao seu papel de tirana silenciosa, acrescentou uma repreensão mordaz. Mas Elliot não respondeu. Em vez disso, assentiu educadamente, levando a acusação consigo. Sabia que cada palavra dita, cada gesto observado, era uma peça de um quebra-cabeça que eles próprios desconheciam. Mais tarde naquela noite, com a casa em silêncio, Elliot entrou sorrateiramente no escritório do pai. Com precisão quase cirúrgica, examinou os papéis e arquivos, anotando mentalmente as fraquezas de Richard nos negócios, suas contradições e até mesmo segredos que ele julgava bem guardados. Ele fechou a escrivaninha silenciosamente, como se nada tivesse acontecido, e voltou para o quarto. Em seu caderno, rabiscou as palavras. Todo tirano tem um ponto fraco. Você só precisa saber onde atacar. Pela primeira vez, Elliot se sentiu mais poderoso do que todos os adultos de sua casa juntos. Nos dias seguintes, Elliot começou a testar delicadamente os limites de seus agressores com precisão calculada. Ele não buscava confronto direto, mas sim semear pequenas rachaduras em suas certezas. Certa manhã, na hora do café da manhã, Richard Henderson ordenou que ela limpasse a mesa. E depressa, Elliot, rugiu ele. Mas em vez de se apressar, Elliot não teve pressa, colocando cuidadosamente cada prato e copo no lugar exato, com uma lentidão quase imperceptível. Margaret franziu a testa. Por que você está tão devagar? Perguntou ela, irritada. Elliot olhou para baixo e murmurou. Eu queria que tudo estivesse perfeito. O contraste entre sua aparente obediência e sua lentidão calculada fez sua mãe hesitar. Esse pequeno gesto, quase imperceptível, plantou a primeira semente de dúvida em suas mentes. Começavam a se perguntar se, apesar de tudo, aquela criança era realmente tão fraca quanto pensavam. Na escola, Elliot continuou a desempenhar o papel de criança ingênua, mas começou a manipular sutilmente os colegas, uma palavra bem colocada aqui, um silêncio estratégico ali. Logo, alguns alunos começaram a seguir seus conselhos, sem perceber que estavam sendo guiados por uma mente muito mais perspicaz e calculista do que a deles. De volta à casa, ele observou o pai trabalhando e percebeu como Richard tinha acessos de raiva quando um funcionário questionava suas decisões. Elliot anotou mentalmente essas reações. Ele estava começando a entender não apenas as fraquezas físicas e materiais de seus agressores, mas também suas falhas psicológicas. Uma semana depois, Margaret decidiu punir Elliot por uma desculpa esfarrapada. Ele havia, nas palavras dela, dobrado as roupas incorretamente. Elliot não se defendeu, apenas sorriu para si mesmo. Ele sabia que essa raiva, essa obsessão por controle, poderia ser explorada mais tarde. Observava cada movimento da mãe, suas expressões faciais, suas entonações. Tudo estava armazenado em sua mente como peças de um jogo de xadrez. Naquela noite, sozinho em seu quarto, Elliot releu suas anotações e rabiscou. Paciência é uma arma. Quanto mais fraco eles acham que eu sou, mais perigoso eu me torno. E no silêncio da casa dos Henderson, um sorriso discreto brincava em seus lábios. Os tiranos ainda não suspeitavam de nada, mas os ventos da mudança começavam a soprar. Numa manhã de sábado, Elliot decidiu que era a hora de levar sua estratégia silenciosa para o próximo nível. Em vez de suportar passivamente, ele iria provocar uma pequena crise calculada para ver como seus agressores reagiriam. Enquanto sua mãe, Margaret, conversava com a governanta, Elliot entrou sorrateiramente na cozinha e, com lentidão calculada, colocou uma panela de água fervente ao lado do açúcar. O plano era simples, um pequeno incidente sem nenhum perigo real, mas o suficiente para ver como Margaret e Richard reagiriam. Poucos minutos depois, a governanta tropeçou um pouco na borda da panela, assustando Margaret, que gritou. Elliot, o que você está fazendo agora? Elliot olhou para cima inocentemente. Eu queria ajudar, sussurrou com a voz suave e quase trêmula. Richard entrou correndo, vermelho de raiva. Mas antes que pudesse punir Elliot, Margaret, ainda abalada pelo incidente, congelou. Seus olhos revelavam uma mistura de medo e dúvida. Richard franziu a testa, tentando retomar o controle, mas sua mão hesitou. Havia algo no olhar calmo de Elliot que o perturbava, uma certeza silenciosa que nem ele nem Margaret entendiam. Elliot sabia que havia cruzado um limiar. Não se tratava de uma rebelião aberta, não se tratava de um desafio direto. Mas era um teste, e ele havia passado. Naquela noite, em seu quarto, ele refletiu sobre as reações de seus agressores. Anotou cada expressão, cada movimento hesitante, cada pequeno detalhe de seu comportamento. Seu caderno havia se tornado mais do que um simples diário. Era um mapa de suas fraquezas, uma chave para controlar seu futuro. Até o tirano mais autoconfiante pode tremer diante do inesperado, escreveu Elliot. Basta um gesto preciso para semear a dúvida.
E pela primeira vez, Elliot sentiu um arrepio de excitação. Ele não era mais apenas a criança submissa. Ele era o observador, o estrategista. Cada humilhação passada, cada palavra cruel de seus pais, cada momento de medo haviam nutrido sua paciência e refinado seu plano. Nas sombras da família Henderson, uma verdade começava a emergir. Eles haviam escolhido a criança errada. Elliot compreendeu que um tirano nunca está sozinho, está sempre cercado de cúmplices silenciosos ou inconscientes. Na escola e em casa, decidiu começar a estender sua influência sutilmente, como um fio invisível que conecta tudo ao seu redor. Na escola, ele se aproximou de alguns alunos tímidos e marginalizados. Em vez de buscar amizade a todo custo, ele lhes dava conselhos específicos, mostrando-lhes como evitar valentões e como alcançar pequenas vitórias em suas próprias vidas. As crianças o seguiam, não porque o temessem, mas porque ele parecia entender o mundo delas melhor do que ninguém. Cada sorriso tímido, cada gesto de gratidão era para Elliot mais uma peça em sua rede. De volta a casa, ele observava a equipe. A senhora Carter, a governanta, parecia constantemente alerta, obedecendo às ordens de Margaret, mas às vezes deixando escapar confidências. Elliot sabia ouvir sem parecer atento, sabia fazer as perguntas certas sem fazer perguntas. Os segredos e rotinas dos Henderson se tornaram seu playground. Certa tarde, ele deixou cair um vaso de propósito, não o suficiente para quebrá-lo, apenas o suficiente para causar um leve pânico. Richard correu furioso enquanto Margaret gritava de frustração. Elliot olhou para baixo, calmo e inocente, mas sua mente estava a mil. Cada reação era estudada, cada emoção anotada, cada falha registrada. Naquela noite, no silêncio de seu quarto, Elliot releu suas anotações e acrescentou: os tiranos acreditam ser onipotentes, mas cada gesto, cada emoção, cada medo é uma carta. Quem conhece a carta controla o jogo. Ele sorriu nas sombras. Não era mais apenas uma criança sofrendo humilhações. Estava se tornando o mestre invisível do jogo, aquele de quem ninguém jamais suspeitaria, aquele que preparava sua vingança com paciência e precisão. E enquanto os Hendersons continuavam a tratá-lo como uma criança fraca, Elliot já sabia que eles estavam na ladeira abaixo de uma armadilha que ele mesmo havia planejado. Os Hendersons achavam que tinham Elliot sob controle, mas o que não sabiam era que o filho já estava preparando uma rede de brechas que poderia explorar à vontade. Tudo começou com uma noite aparentemente comum. Richard estava tendo uma reunião com seus colegas na sala de estar, e Margaret o ajudava a organizá-la, enquanto lançava olhares críticos para Elliot. Mas o menino, como sempre, observava em silêncio do corredor. Ele notou as hesitações do pai ao receber certas informações. A maneira como Margaret tentava esconder seu nervosismo com a decisão de Richard e até mesmo as microexpressões dos convidados. No dia seguinte, Elliot colocou seu plano sutil em ação. Ele intencionalmente deixou papéis e anotações que havia encontrado no escritório do pai espalhados por ali, sabendo que Margaret os encontraria. Como esperado, ela os confundiu com o erro de Elliot e o repreendeu severamente. Mas em sua raiva, ela revelou detalhes de sua própria preocupação com os negócios de Richard, informações que Elliot memorizou imediatamente. Na escola, ele continuou a testar os limites de sua autoridade invisível. Ao incitar sutilmente os colegas a desafiarem certos professores, ele observou como a estrutura de poder podia ser manipulada e explorada. Era tudo prática, um ensaio em miniatura para o que ele planejava fazer em casa. À noite, ele anotou tudo em seu caderno. Todo tirano esconde suas fraquezas por trás da raiva e do controle. Quem só vê a aparência nunca vê a verdade. Mas o mais importante é que ele estava começando a ganhar a confiança, mesmo que involuntariamente, de alguns funcionários da casa. Eles o viam como uma criança inteligente e perspicaz, capaz de entender o que eles próprios não conseguiam. Em breve, Elliot seria capaz de usar essa percepção a seu favor, orquestrando situações que reforçariam seus próprios planos e desestabilizariam ainda mais seus pais. No silêncio do seu quarto, Elliot abriu um sorriso quase imperceptível. Cada movimento, cada erro calculado, cada emoção despertada em seus valentões era um passo mais perto do controle. E para eles, esses momentos sempre pareciam insignificantes. Os Hendersons tinham escolhido a criança errada, e estavam prestes a descobrir. Com o tempo, Elliot passou a entender que o poder de um tirano não reside apenas no medo que ele inspira, mas também na confiança que deposita nas pessoas ao seu redor. E aqui seus pais tinham uma grande falha, a própria rivalidade. Certa noite, enquanto Richard discutia finanças em seu escritório, Elliot deslizou um bilhete que havia escrito sobre a mesa, sutilmente dirigido a Margaret quando ela entrou.
A mensagem, cuidadosamente redigida, sugeria que Richard estava tomando decisões importantes sem consultar Margaret, o que implicava que ele guardava segredos sobre os negócios da família. Margaret, naturalmente desconfiada, caiu na armadilha. Suas suspeitas aumentaram, e em poucos dias, pequenas tensões surgiram entre os dois adultos. Discussões que normalmente se tornariam cordiais transformaram-se em discussões veladas e silenciosas. Elliot observava cada gesto, cada palavra, anotando tudo em seu caderno. Na escola, ele testou a mesma técnica, ao semear uma leve discórdia entre seus colegas mais influentes. Viu como a dúvida e a rivalidade podiam modificar o comportamento dos outros. Tudo se tornou um campo de treinamento, um ensaio para os jogos de poder em casa. Uma semana depois, em um jantar em família, a discussão sobre uma doação para caridade se intensificou sutilmente. Margaret repreendeu Richard por tomar a decisão sozinho, enquanto Richard retrucava irritado. Elliot sentou-se calmamente à mesa, observando a cena se desenrolar. Ele notou cada hesitação, cada microexpressão, cada quebra na confiança mútua. Em seu quarto, tarde da noite, Elliot escreveu em seu caderno: até os tiranos mais próximos se destroem quando a suspeita se instala. Você só precisa saber onde respirar. Ele sorriu. Os Hendersons ainda acreditavam que tinham a criança frágil sob controle. Mas por trás daquele sorriso calmo, Elliot tramava uma jogada que revelaria aos pais que eles haviam escolhido a criança errada para manipulá-los. Os ventos da mudança sopravam mais fortes na casa dos Henderson, e Elliot agora estava no centro, o mestre silencioso de todos os jogos de poder. Elliot sentiu que era a hora de partir para ações mais ousadas. As pequenas tensões entre Richard e Margaret haviam preparado o caminho, suas emoções estavam mais instáveis, suas decisões menos coerentes. Agora ele poderia explorar essas brechas para acelerar seu plano. Certa tarde, ele decidiu testar a lealdade dos empregados domésticos. Com uma voz suave e inocente, pediu à Sra. Carter que o ajudasse a organizar alguns documentos no escritório do pai. A governanta, acostumada à obediência estrita, concordou sem desconfiar. Elliot observava atentamente, notando o que todos sabiam e o que tentavam esconder de seus senhores. Alguns erros estratégicos de sua parte foram suficientes para levantar suspeitas entre os empregados, e logo rumores mesquinhos começaram a circular pela casa, criando uma tensão sutil mas perceptível. Na escola, Elliot continuou a manipular alianças. Um colega popular foi persuadido, por um comentário sutil, a questionar a palavra de outro. Pequenos conflitos se multiplicaram e Elliot silenciosamente viu como a dúvida e a rivalidade podiam transformar um grupo em um terreno fragmentado. Cada teste, cada movimento, era uma lição para si mesmo. Naquela noite na sala de estar, Richard e Margaret tiveram uma discussão particularmente acalorada sobre um investimento arriscado. Elliot, sentado à distância, notou as falhas de comunicação entre eles. Seu pai era impulsivo, sua mãe manipuladora, mas nervosa. Juntos, eles eram um alvo perfeito para um estrategista paciente. Fechando seu caderno naquela noite, Elliot escreveu: todo tirano acredita que o medo basta para controlar, mas a dúvida é mais poderosa que o medo. Aquele que sabe criá-la sempre vence. Pela primeira vez, ele sentiu o verdadeiro poder crescendo dentro de si. Os Henderson ainda viam apenas uma criança fraca e submissa. Mas essa criança agora sabia exatamente como fazê-los vacilar, como dividi-los e como preparar o terreno para a vingança silenciosa que se aproximava. Quando chegasse a hora, descobririam que tinham escolhido a criança errada. E seria tarde demais para eles. A influência de Elliot sobre seu ambiente havia atingido um nível que até mesmo seus pais começavam a se sentir incomodados, sem entender de onde vinha. Ele sabia que se aproximava a hora de atacar mais diretamente, mas sempre com sutileza e cálculo. Certa noite, enquanto Richard recebia convidados para uma reunião importante, Elliot entrou discretamente no escritório e deixou um documento crucial contendo um erro estratégico cuidadosamente selecionado. Richard, pressionado pelo tempo e sob estresse, ignorou e distribuiu o arquivo na reunião. O caos logo se instalou. Os sócios perceberam a contradição e começaram a questionar as decisões do patriarca. Richard tentou retomar o controle, mas a tensão era palpável. Enquanto isso, Margaret se viu lidando com o constrangimento do marido diante dos convidados, o que a fez parecer hesitante e insegura. Elliot, observando de longe, sorriu para si mesmo. Sua manobra havia semeado dúvidas em Richard, Margaret e naqueles que gravitavam em torno da família Henderson. Na escola, Elliot continuou suas manipulações, desta vez mais ousadas. Ele provocou uma pequena discussão entre os alunos mais influentes do grupo.
o que levou a uma reorganização de alianças e fortaleceu sua posição como estrategista invisível. Cada ação repetida fortalecia sua capacidade de prever e controlar as reações dos outros. Em seu quarto, tarde da noite, ele releu suas anotações e escreveu: todo tirano, todo adulto, toda instituição pode ser abalado. Basta atingir os pontos fracos na hora certa. Para Eliot, paciência e cautela valeram a pena. Os Hendersons, convencidos de que estavam dominando uma criança fraca, eram agora vítimas de uma rede invisível de manipulação que não entendiam. Eliot sentiu um arrepio de expectativa. Em breve chegaria a hora de revelar a verdadeira dimensão de sua inteligência e estratégia. E naquele dia, os valentões descobririam que haviam escolhido a criança errada. O dia tão esperado chegou. Eliot havia passado meses observando, analisando e preparando cada movimento, cada reação, cada detalhe. Os Hendersons ainda achavam que estavam no controle, mas agora estavam presos em um jogo que nem sequer entendiam. Tudo começou em um jantar formal com a presença dos sócios comerciais da família e vizinhos influentes. Richard parecia confiante, Margaret exibia seu sorriso imponente e Eliot parecia, como sempre, tímido e dócil. Mas por trás dessa fachada, ele carregava o peso de uma estratégia perfeitamente orquestrada. Primeiro, ele inocentemente deixou escapar algumas informações relevantes, porém distorcidas, sobre um investimento pendente. Richard reagiu com irritação. Margaret tentou corrigir a situação, mas os convidados começaram a fazer perguntas. As respostas de Richard e Margaret se contradiziam, revelando seu nervosismo e falta de coordenação para todos verem. Então, Eliot interveio sutilmente oferecendo detalhes específicos e perspicazes sobre a situação, detalhes que ele havia anotado cuidadosamente ao longo dos meses. Seu tom calmo, sereno e inteligente chamou a atenção. Os convidados, impressionados com a inteligência da criança, esqueceram a postura autoritária dos pais. Richard e Margaret viram com horror que era Eliot, seu filho supostamente fraco, quem agora comandava a atenção e o respeito de todos. Finalmente, depois do jantar, Eliot voltou para seu quarto e escreveu em seu caderno: tiranos nunca veem aquele que consideram fraco chegando. Eles escolhem a criança que acreditam poder ser manipulada, até o dia em que assumem o controle. Naquela noite, pela primeira vez, Eliot sentiu-se livre. As humilhações, as zombarias e os castigos não eram mais correntes, mas as ferramentas que moldaram sua força e estratégia. Os Hendersons, no entanto, permaneceram cegos, sofrendo as consequências de sua arrogância e subestimação. No silêncio da família Henderson, uma criança que havia sido tratada como fraca acabará de demonstrar que às vezes o poder não é uma questão de força ou idade, mas de paciência, inteligência e autocontrole. E ao perceber isso, Eliot sabia que aqueles que acreditam que governam através do medo nunca sabem qual criança realmente escolheram.